Hola amigos, vamos a dar continuidad a nuestro curso online de medidas y cálculos EcoPetrainamed y vamos a abordar la segunda parte da aula sobre intervenções valvares. E vamos falar agora sobre o MitraClip. Então, o MitraClip, na verdade, ele começa na França na década de 2000 e existem vários multicêntricos que estudam os resultados desse MitraClip e os dois mais importantes são o Mitra-FR e o Coapt. Existe um mais moderno, o Reshape HF2, e todos eles estudam os resultados e as indicações de pacientes para a colocação de MitraClip. O que é o MitraClip? É um clipe que serve para diminuir a insuficiência mitral, pinçando o meio da válvula, ou seja, transformando uma válvula de um orifício grande em dois orifícios menores. Com isso, diminui o tamanho do anel e diminui o grau de insuficiência mitral. O dispositivo é esse dispositivo que está aqui, na forma de um clipe, que é introduzido dentro do ventrículo esquerdo, ele pinça as bordas livres do folheto da válvula mitral, provocando, então, transformando essa válvula mitral numa válvula de dois orifícios. Aqui nós temos um exemplo do MitraClip alinhado com a válvula mitral, no caso, visto com eco tridimensional, para a colocação desse dispositivo. Então, dentro desses multicêntricos que indicam e avaliam a indicação do MitraClip, nós temos aqui o Mitra-FR, que estudou 304 pacientes num período de 3,2 anos, e usou os guidelines europeus para a inclusão dos pacientes com insuficiência mitral importante, grau de insuficiência mitral moderada importante, com um orifício regurgitante maior que 20 milímetros quadrados e um volume regurgitante maior que 30 ml. Uma fração de ejeção variando maior que 15%, menor que 40%, e utilizou como ponto final morte e hospitalização durante um ano. O Coapt é americano, ele estudou 614 pacientes, usou os guidelines americanos para avaliação num período maior de 4,8 anos, utilizou um grau de insuficiência mitral mais importante, com um orifício regurgitante maior que 30 milímetros quadrados e um volume regurgitante maior que 45 ml, ou seja, casos mais graves. Fração de ejeção um pouco maior, entre 20% e 50%. E também usou como endpoint a hospitalização ao longo de um ano desses pacientes. E o Reshape, que é o mais recente, estudou 420 pacientes com os guidelines da Sociedade Europeia de Imagem Cardiovascular, orifício regurgitante maior que 30, semelhante ao Coapt, e volume regurgitante maior que 45 ml, semelhante ao Coapt. Aqui ele utilizou como critérios de função a classe funcional pela New York Heart Association, classe funcional 2, com fração de ejeção maior que 15% e menor que 35%, ou classe funcional 3, com fração de ejeção maior que 15% e menor que 45%. E utilizou como desfecho final morte, insuficiência cardíaca ou hospitalização no período de 2 anos. Esses parâmetros são importantes para a indicação e para saber como que vai evoluir esse paciente, no qual vai ser colocado um MitraClip. Aqui nós temos um gráfico também que mostra a evolução clínica da insuficiência mitral, e no começo a insuficiência mitral mais leve a moderada, não provoca ainda grandes alterações ao nível das cavidades ventriculares, mas quando ela começa a aumentar o tamanho das cavidades e o grau de regurgitação, e já começa a haver um grau de disfunção ventricular, é um momento ótimo para a intervenção. Não pode passar, porque uma maior dilatação da cavidade, um maior grau de insuficiência mitral e uma piora da função ventricular esquerda podem ser contraindicação para a colocação do MitraClip. E aqui num gráfico também bastante interessante que mostra a aplicabilidade do MitraClip. Quando que ele se utiliza? Ele é útil em pacientes que têm uma estenose moderada importante, uma insuficiência mitral moderada importante, com uma disfunção sistólica ventricular esquerda, com uma fração de ejeção maior que 20% e um diâmetro sistólico do ventrículo esquerdo maior que 70 milímetros. Nesses casos seria útil.
Em casos em que há uma severa disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, com fração de ejeção inferior a 20%, ou diâmetro sistólico maior que 70%, o MitraClip dá resultados incertos, desde que a insuficiência mitral seja moderada e importante, com um orifício regurgitante maior que 30, um volume regurgitante maior que 45 ml. Não se usa a MitraClip nas formas mais leves a moderadas, com um orifício regurgitante menor que 30 milímetros quadrados, ou com um volume regurgitante menor que 45. E também não se usa quando a disfunção sistólica é muito importante, nos casos em que há disfunção, há insuficiência mitral leve a moderada. Também não deve ser indicado o MitraClip. Então, o MitraClip deve ser indicado nesses casos aqui. Uma insuficiência mitral moderada importante e uma disfunção sistólica ventricular com fração de ejeção entre 20, maior que 20% e com diâmetro sistólico da cavidade menor que 70 milímetros. Dessa maneira, as indicações são insuficiência mitral severa sintomática primária ou severa sintomática secundária. Primária seria por dilatação de anel, por exemplo, secundária por prolapso, por pós-infarto, por exemplo. Com tratamento clínico otimizado de pelo menos um mês, ou com terapia de ressincronização miocárdica. Pacientes que são considerados inoperáveis do ponto de vista de avaliação desses pacientes, ou que apresentam um alto risco cirúrgico. E eles devem ter uma expectativa de vida maior que um ano, ou seja, por exemplo, um câncer em fase terminal é uma contraindicação para a colocação de MitraClip, porque a expectativa de vida desse paciente pode ser menor que um ano. Então, essas seriam as indicações básicas para a colocação do MitraClip, a implantação do MitraClip. E qual é o papel da ecocardiografia no MitraClip? É extremamente importante. Primeiro, ele vai detectar o grau de insuficiência mitral e se ela é funcional orgânica, grau e tipo de insuficiência mitral. Se ela se origina na região central da válvula, seja no segmento A2 e P2, e se existe tecido suficiente para a coaptação mecânica da válvula, ou seja, para que o clipe possa prender aqueles folhetos e provocar o fechamento deles de forma efetiva. A ecocardiografia se usa para quantificar a insuficiência mitral, verificar se existe calcificação no anel ou nos folhetos da válvula, que são contraindicações para a colocação do MitraClip. Serve para determinar as dimensões e volumes do ventrículo esquerdo, a fração de ejeção, verificar a presença de trombos intracavitários, que são contraindicação para a colocação do MitraClip, a verificação do septo interatrial, um septo que não apresente fibrose, que tenha uma extensão suficiente para passar o introdutor do MitraClip e que não apresente, por exemplo, uma degeneração lipomatosa ou alterações anatômicas do septo que impeçam a punção septal. E ainda a verificação do apêndice atrial esquerdo, que não apresente trombos, desde que os catéteres serão manipulados dentro do átrio esquerdo e se houver algum trombo em alguma região atrial, esse trombo poderá se desprender durante o procedimento. Nas formas isquêmicas, e esse é um caso especial, no qual nós vamos ter um desvio do músculo papilar e um tethering da válvula, ou seja, um deslizamento do folheto da válvula, ele vai determinar o ecocardiograma as alterações segmentares do ventrículo esquerdo, ou seja, quais são as alterações que originaram essa insuficiência mitral, se há deslocamento dos músculos papilares decorrentes dessa cardiopatia isquêmica, se existe tethering da válvula mitral, ou seja, deslizamento dos folhetos da válvula mitral, e se tem fechamento incompleto. Essa válvula mitral apresenta o tenting, ou seja, esse triângulo aqui, nessa região, quando a válvula mitral está fechada, nessa região aqui, entre o anel mitral e os folhetos, é o tenting, e se apresenta fechamento incompleto, ou seja, falha de coaptação dos folhetos. Isso é muito importante. E o papel da ecocardiografia é fundamental nesses casos. Então, todo paciente que vai realizar um MitraClip vai realizar um ecotransesofágico, de preferência, para determinar esses parâmetros. Então, qual seria o espectro das patologias que podem ser tratadas com MitraClip? Basicamente, dentro da classificação de Carpentier, a insuficiência mitral de tipo 1, que é aquela com válvula mitral morfologicamente normal, mas insuficiência, por exemplo, por dilatação do anel, e com jato de refluxo central,
O tipo 2, que seriam as alterações de movimento excessivo da válvula mitral, prolapso, por exemplo, também na região dos segmentos A2 e P2, na região central da válvula, e ainda no tipo 3B, que seria resultado de uma cardiopatia isquêmica, no qual há retração de papilar e tethering da válvula, e aqui pode haver, inclusive, pode ser colocado um clipe na região comissural. É a única exceção, no resto, sempre o clipe deve ser colocado na região central A2 e P2 da válvula, preferentemente. Quais seriam as indicações, então, repetindo aqui, para insuficiência mitral primária e secundária? Para insuficiência mitral primária, prolapso, por exemplo, originário dos segmentos A2 e P2, com uma insuficiência mitral com desastre central, uma profundidade do flail, ou seja, do recuo da válvula na direção do átrio, menor que 10 milímetros, e uma largura do flail, tamanho desse flail, menor que 15 milímetros. Isso é importante para que o MitraClip possa pinçar aquele folheto, que haja tecido suficiente para a captação e que a válvula mitral originariamente tem uma área maior que 4 centímetros quadrados. Uma área total, porque uma área menor de 4 centímetros quadrados, quando a válvula é fechada com o clipe, ela pode resultar numa estenose mitral secundária. Então, essa área tem que ser pelo menos de 4 centímetros quadrados para garantir que essa válvula não fique estenótica. Na forma secundária, a insuficiência mitral secundária, também insuficiência de jato central, no caso, dilatação de anel, por exemplo, uma profundidade do tenting menor que 11 milímetros, um comprimento da borda de coaptação, aquele que se mede aqui quando os folhetos estão fechados, maior que 2 milímetros, que os folhetos sejam flexíveis, não tenham fibrose e que haja tecido suficiente para a coaptação da válvula para que ela possa ser pinçada pelo clipe. Então, até daqui a pouco, amigos.